Olá, pessoal! No outro vídeo, nós paramos nas orações subordinadas, adverbiais, concessivas. Vamos continuar. Orações subordinadas adverbiais causais. Expressam a causa do fato citado pela oração principal. Ela faltou porque estava doente. O motivo que fez com que ela faltasse era ela estar doente. Como não acordei cedo, cheguei atrasado. A causa de eu ter chegado atrasada é não ter acordado cedo. Visto que ninguém compareceu, vamos embora. O motivo, a causa por nós termos ido embora é visto que ninguém compareceu. Os detentos não receberão visitas, visto que perderam total direito após a rebelião. Então, por que, nesse sentido, visto que, eles dão uma ideia de causa, de motivo por uma ação ter acontecido, ok? Por isso, ela é uma oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial condicional. Gera uma condição para que algo aconteça. Traz uma condição da qual a oração principal depende para ocorrer ou não. Se você vier, eu ficarei feliz. A condição da minha felicidade é você vir, certo? Contudo, desde que me paguem. Ou seja, desde que se são conjunções que demonstram uma condição. A menos que me peçam desculpas, não conversarei com você. A menos que percebam que pode ser uma conjunção ou uma locução conjuntiva. O que é uma conjunção? É a palavra em si. Se, desde, ou a menos que. São três palavrinhas para formar uma locução conjuntiva. O que é uma locução adverbial? São duas ou mais advérbios. O que é uma locução verbal? São dois ou mais verbos falando a mesma coisa. Vou ir, por exemplo. Você tem o vou e o ir. São dois verbos indicando uma única coisa. Isso é chamado de locução verbal. Então, quando eu tenho três elementos gerando um sentido de conjunção, eu tenho uma locução conjuntiva. Então, eu posso identificar as orações subordinadas através de uma conjunção ou de uma locução conjuntiva, como está aqui. Haverá emenda do feriado somente se todos concordarem. Se todos concordarem, Conjunção condicional. Logo, uma oração adverbial condicional. Oração subordinada adverbial comparativa. Estabelece uma comparação entre fato expresso pela oração subordinada e o fato da oração principal. As crianças são mais rápidas que os adultos, que aqui interagem como uma oração adverbial, como uma conjunção adverbial comparativa, faz uma comparação entre o adulto, os adultos e a criança. Atenção aqui, quando o verbo da oração comparativa é o mesmo da oração principal, ele pode ficar subentendido. Não há necessidade de reescrever este verbo na oração. Você percebe ele pela intenção da oração. Conformativa. Modelos, conforme e de modo que. Conceito. É aquela que soma duas orações, uma estando em conformidade, de acordo, com o que se estabelece na outra, ou indicando o modo como a outra se realiza. O tempo, conforme diz um provérbio, é o remédio para muitos males.
Então, de acordo com, tá? Toda vez que nós tivermos uma conjunção que nos lembre essa locução conjuntiva de acordo com, nós temos uma conformativa, ela está em conformidade com a outra conjunção. Oração subordinada adverbial concessiva expressa a consequência de um resultado. Gritou tanto que acordou os vizinhos. A consequência dela ter gritado tanto é ter acordado os vizinhos. Comeu tanto que passou mal. A força da água das chuvas era tamanha que arrastou os carros. O preço da carne estava tão alto que só comprou nos fins de semana, tá? Houve uma consequência do preço da carne estar tão alto, só poder comprar no final de semana. Nós temos também a oração subordinada adverbial concessiva, nesse sentido aqui, vou ao baile mesmo que chova, tá? Nada seria resolvido ainda que eu falasse. Lembra que há uma necessidade de a gente entender a concessiva, porque é meio que uma quebra de expectativa, tá? E nós temos aqui a final. Saí a fim de que evitasse a briga. A finalidade com a qual eu saí é evitar a briga. Estudei muito para passar no teste. A finalidade de eu ter estudado muito era passar no teste. Percebam que não é causa e consequência. Não é uma relação de causa e consequência. É uma relação de finalidade, de motivo pelo qual eu fiz alguma coisa, ok? Essas são as orações finais. E as proporcionais. As comparativas, ela faz uma comparação entre melhor ou pior. As proporcionais não, é como se as coisas acontecessem ao mesmo tempo, tá? Uns entravam à proporção que outros saíam. Então, só entravam pessoas à proporção na quantidade que as outras saíam. Entravam 5, saíam 5. Isso é proporcionalidade, tá? Comparativa é melhor que ou pior que, ou igual a, ok? Então, essas são as orações subordinadas adverbiais. Até a próxima.